quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz, feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Eu tenho certeza que também a música do Salmo fez o seu efeito em nós. Vocês percebem que foi muito feliz essa melodia e essa harmonia, que indica realmente um progresso, né? Feliz. E esse feliz traz no bojo a palavra evangélica bem-aventurado, que é muito mais do que feliz. Feliz, bem-aventurado a quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. E meus irmãos, aqui há uma lei do reino maravilhosa. O próprio Jesus expressou-se assim: aquele que tem, terá mais, mas aquele que não tem, até aquilo que ele supõe ter, lhe vai ser tirado. Ou nós progredimos na lei do Senhor, na prática da lei do Senhor, na vivência da lei do Senhor, ou nós progredimos no caminho do Senhor, ou nós vamos ficando para trás, para trás, para trás, para trás, para trás. No Brasil, por exemplo, nós temos analfabetos, coitados, é uma grande pena isso, e precisamos urgentemente acabar com isso na nossa nação. Mas além dos analfabetos, aqueles que são analfabetos, mas foram alfabetizados, foram à escola, aprenderam a escrever, a ler, mas a situação em que eles viveram, a exclusão em que eles estiveram, fez com que eles regredissem, e passado um tempo, até aquilo que eles aprenderam, não sabem mais. Ler verdadeiramente eles não sabem. Talvez distinguam as letras, soletram palavras, mas ler, e você sabe o que é ler? Ler inclusive para ter entendimento, eles não têm. Escrever, talvez eles saibam desenhar letras ainda, e muitos até isso esqueceram. Mas talvez saibam desenhar letras, talvez componham palavras, mas escrever, e você sabe o que é escrever, coitados, eles não são mais capazes. Por quê? Sabiam, não progrediram, não tiveram a chance de progredir e voltaram atrás. Nós podemos dizer que essa é a situação de milhares de irmãos nossos quanto à lei de Deus. Meus irmãos, o nosso povo é de dar dó. Como brinca o padre Léo, né? No mineirês é de dar dó, né? O nosso povo, coitadinho, é de dar dó. Eles não têm culpa, mas eles não tiveram a chance de progredir. E por isso, coitados, até aquilo que eles tinham, acabaram perdendo, como esses irmãos nossos que eu falei, que eram alfabetizados, mas hoje são verdadeiros analfabetos. E aí está a tristeza. Se analfabetismo no Brasil é uma desgraça, é uma infelicidade maior ainda. Analfabetos, coitadinhos, nas coisas de Deus, e eles não têm culpa, assim como os nossos analfabetos. 99% não tem culpa de serem assim, eles são vítimas, são consequência, os nossos também não são, e é por isso que justamente, e chegando esses tempos que nós estamos, o Senhor levanta algo de novo na sua igreja, algo realmente novo na sua igreja, por causa destes nossos irmãos. Não foi à toa que Deus derramou o seu Espírito Santo nesses últimos anos.
Foi impressionante. Se Deus quiser, durante esse encontro mesmo, nós falaremos mais a respeito disso. Foi impressionante. Mal acabado o concílio, Deus já estava derramando o seu Espírito Santo. Pessoas para cá e para lá foram recebendo o derramamento do Espírito Santo. Mas aquele grupo que lá nos Estados Unidos, na Universidade de Pittsburgh, se reuniram no final de semana para um encontro. Aconteceu com eles em grupo, aconteceu com eles em cenáculo, um derramamento do Espírito Santo que foi determinante, que não apenas contagiou aquela universidade, mas contagiou a outra universidade de Notre Dame, a qual estavam muito ligados, e aquilo contagiou os Estados Unidos. Mas antes de contagiar os Estados Unidos, o impressionante é isso, Deus foi levando como semente para outros lugares do mundo, e no Brasil já em 1970 já havia chegado. Eu tive a graça de ser atingido por essa graça do derramamento do Espírito Santo em 71, foi no dia 2 de novembro de 1971 que eu fui batizado no Espírito Santo. Mas por que Deus fez tudo isso? Aí que está, por causa destes nossos irmãos. E deixa eu dizer, muitos de nós, 30 anos atrás, 20 anos atrás, 15 anos atrás, alguns de nós 10 anos atrás, 5 anos atrás, alguns 4, 3, 2, 1 ano atrás, estava nessa situação. E Deus maravilhosamente nos atingiu. Eu me lembro muito bem, eu era seminarista. Graças a Deus eu fui um bom seminarista, que me esforçava. Eu queria realmente ser padre e dava vida por isso. Fiz tudo muito bem daquilo que eu devia fazer no seminário. Mas interessante foi só em 1964, no último ano do meu seminário, por uma coisa providencial que aconteceu, eu acabei ficando doente e tive que ficar fora do seminário durante um tempo, o que para mim foi uma situação dolorosíssima. Imagine, no último ano, por doença, ter que sair do seminário. Mas foi nessa saída, nesse tempo que eu tive que ficar fora, que Deus me atingiu. Eu tive meu encontro pessoal com Jesus no mês de julho, naquele mês de férias do ano de 1964, o último ano meu de teologia. É difícil a gente calcular um rapaz seminarista que chega ao último ano, que no final daquele ano vai ser ordenado. Estou, graças a Deus, completando 40 anos de padre, agora no dia 8 de dezembro. 40 anos atrás, eu estava nos últimos dias de preparação para a minha ordenação. Interessante, gente, na data de hoje, eu ainda não tinha certeza se eu ser ordenado ou não. Porque eu me lembro muito bem, e para mim essa data é muito importante, que no feriado do 15 de novembro, eu estava entrando na subidinha do nosso seminário, porque eu ia prestar ainda os exames, porque eu fiquei um longo tempo fora do seminário, para ver se eu conseguia passar nos exames para ser ordenado. Então, para mim, esse feriado de agora, esse acampamento que nós vamos ver é muito importante. Veja bem, eu fui ordenado no dia 8 de dezembro. No dia 15 de novembro, ainda eu não sabia se ia ser ordenado. Mas só o que Deus fez comigo valeu muito mais do que tudo. No mês de julho, eu tive o meu encontro pessoal com Jesus, que mudou o rumo da minha vida. Você fica pensando, e eu também hoje penso, meu Deus do céu, como é possível estar no último ano de seminário e não ter tido ainda o seu encontro pessoal com Jesus? E é. Só que a pena que isso ainda hoje se repete, até com rapazes que estão no seminário. Mas isso se repete com muita gente, e vocês são testemunhas disso. Talvez foi muito depois que você foi conhecer a Deus para valer. Acreditar em Deus, ser católico, ser batizado, graças a Deus você isso é muito bom. Mas realmente ser de Deus, ter um encontro pessoal com o Senhor, ter a vida mudada, passar por uma conversão e entrar no caminho de Deus e começar isso que nós cantamos, feliz, bem-aventurado
Quem na lei do Senhor Deus vai progredindo, nós não tínhamos. E é que está, meus irmãos, nós recebemos antes, só por causa dos nossos irmãos. Eu não era melhor do que os outros, eu não era melhor do que os outros meus colegas que se ordenaram comigo, eu não era melhor do que os meus parentes. Você também. Muita gente que estudou com você, que viveu com você, que trabalhou com você, que é da sua família, não teve a graça que você teve. E por que é que Deus escolheu você? Porque você era mais bonito? Porque você era melhor? Porque você fez grandes coisas para Deus? Não. Nem venha com aquela frase que muitas vezes as pessoas dizem: eu me converti. Quem disse que você se converteu? É como alguém que dissesse assim: eu me nasci. Era para a mãe dizer: ô pirralho, onde é que você está? Como é que você vai dizer eu me nasci? Se eu não tivesse te concebido, se eu não tivesse te gerado dificultosamente com tanto sacrifício, se eu não tivesse te dado a luz no meio de tantas dores, você não era nada, pirralho. Como é que esse negócio de você dizer eu me nasci? Claro, ninguém vai dizer eu me nasci, mas gente, é a mesma coisa de dizer eu me converti. Converteu-se coisíssima nenhuma, Deus te converteu. E por que é que Deus te converteu na frente dos outros? Por causa dos outros. Porque o Senhor já contava com você. E interessante, Deus já tinha esse projeto. É que a gente andava tresmalhado por aí, disperso, longe. Mas principalmente na hora que Deus se apresenta a nós, na hora que Deus entra na nossa vida e nós temos o nosso encontro pessoal, e a conversão acontece, a partir desse momento, Deus já nos marca com a nossa missão. E ninguém fica sem uma missão. Eu não podia imaginar que Deus fez toda aquela volta, me retirando do seminário durante um tempo que foi dolorosíssimo, para eu vir inclusive para cá, para o Vale do Paraíba. Gente, eu acabei ficando aqui em Lavrinhas, pertinho daqui, 20 minutos de distância daqui, no nosso seminário, onde eu fiz seminário também, foi lá que eu fiquei. Depois eu fui para Piquete, quem é de Piquete sabe disso, conhece o hospital de Piquete, fiquei no hospital de Piquete, mas foi em Lorena, a sede da nossa diocese, né? Quando o nosso bispo emérito que faleceu agora domingo, Dom João, já era padre, ele era o padre ali, o pároco, naquela igreja, e lá aconteceu um encontro, uma Mariápolis, e eu, porque estava doente e tal, acabei indo para aquele encontro, e aconteceu o meu encontro pessoal com Jesus. Eu não podia imaginar tudo que Deus tinha para mim, eu não imaginava a missão que Deus já estava confiando para mim. Você também não sabe, talvez você já até mesmo começou parte da sua missão, mas você não sabe tudo que Deus tem para você. Você não sabe quantas pessoas Deus quer atingir através de você. Nesses dias a comunidade Canção Nova participou de algo muito lindo. Os franceses lá da diocese de Toulon vieram para dar um início de escola de evangelização. Essa escola vai continuar, mas eles deram um início. O Padre Carlos inclusive participou desta escola. Mas essa escola tem uma especialidade. Só pode fazer essa escola quem está disposto depois a passar para os outros. É um pré-requisito. Você não pode inclusive fazer o outro grau da escola se você não fez o primeiro e aplicou isto para outros. Na verdade, eles estão seguindo um método de Jesus. O que Jesus fez? Ele viveu com os seus apóstolos durante um ano inteirinho. Findo aquele ano, Jesus os mandou. Parecia ser uma coisa desnaturada, mas como é que Jesus vai mandar aqueles apóstolos que passaram apenas um ano com Jesus, vai mandá-los agora para evangelizar? E não só para evangelizar, Jesus os mandava para evangelizar, para falar do reino, e ao mesmo tempo para que fizesse as curas, os milagres, os prodígios que ele fazia. Nós podemos dizer, onde é que Jesus estava com a cabeça? Não, Jesus estava certo. Era isso, eles aprenderam
Mas o aprendizado deles não era apenas um aprendizado teórico da cabeça, não, era algo prático. Eles receberam alguma coisa muito concreta, eles precisavam passar isso para os outros. Inclusive, para eles poderem ser os apóstolos que Jesus queria, eles precisavam ir e fazer. Até Jesus disse a ele: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Dá uma imaginadinha. Você sabe que o lobo vive de carne. E claro, a carne de ovelha é a carne preferida, porque é uma carne tenra, boa, e a ovelha é muito boba, facilmente a ovelha se deixa pegar. Então a ovelha é a predileta do lobo. E Jesus disse isso justamente: eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. E Jesus tinha razão, ele sabia onde é que ele estava jogando, empurrando os seus apóstolos, como alguém que pega alguém que não sabe nadar, pisa no pé e empurra para dentro da piscina. Foi isso que Jesus fez. Claro, eles estavam preparados, só que tinham medo. Mas foram, evangelizaram, oraram pelas pessoas, as pessoas foram tocadas, as pessoas foram curadas, eles viram milagres, voltaram dizendo: Senhor, não somente aconteceram as curas que o Senhor falou, mas até mesmo as pessoas foram libertas do demônio. Nós fizemos exorcismos no Teu nome, expulsamos o demônio, nós curamos no Teu nome. E fizeram o mesmo. Daí puderam fazer o terceiro ano com Jesus, porque já tinham feito um primeiro ano, tinham ido, tinham experimentado tudo aquilo, tinham voltado. Para quê? Para depois Jesus mandá-los e eles agora começarem a formar outros. Meus irmãos, o cristianismo é assim. Deus escolheu a mim e a você um pouco na frente por causa disso. Você já começa a ver quanta gente precisa de você. Eu não podia pensar numa canção nova. Eu não podia pensar numa rádio, numa televisão, não podia. Eu só podia pensar naquilo que eu tinha pela frente. Mas interessante, depois daquele meu encontro pessoal com Jesus, eu era uma pessoa inquieta. E não parei até hoje. Até a minha maneira de falar você percebe, né? Esse meu modo de falar de pracinha, esse meu tom de voz, eu sou apressadinho. O Senhor me colocou em movimento e até hoje eu não parei ainda. Havia dentro de mim uma inquietação, eu precisava passar para os outros aquilo que eu tinha recebido. O encontro pessoal que eu tive, eu precisava levar para os outros. E claro, como eu era padre salesiano, era para os jovens que eu queria passar. E interessante, eu comecei a ser um padre no meio dos meus colegas totalmente diferente. Não era melhor do que eles, mas eu era um padre inquieto, que até chamava atenção por causa disso, e os meus colegas não me entendiam, e os meus superiores também não. Eu estava querendo demais, por que eu não entrava na regra de todo mundo? Mas eu não aguentava, gente, eu não aguentava. E é assim, quem foi atingido pelo Senhor, não se aguenta, e se sente impelido a levá-lo para os outros. Não é por um raciocínio, não, é por uma coisa de dentro. É como fome, é como sede, você não para. Foi isso que foi acontecendo na minha vida. Daí eu comecei com aqueles jovens que estavam no colégio, já fui para os jovens da paróquia e comecei a fazer tudo. Eu participei daquelas primeiras missas de jovens que aconteceram na Igreja do Brasil, faladíssimas. Levei pitos, levei repreensões, levei prensas tremendas. Me lembro de um grupo de senhoras, né? Muito boas, excelentes na paróquia, mas que foram direto para o meu superior, para fazer as maiores reclamações, que eu estava convulsionando a paróquia com aquele negócio, daquela tragédia de missa de jovens com violão, né, tocando. Gente, era um harmônio, nem era órgão, era um harmônio, né? E 2 violões, nem era guitarra, não era violão, não tinha bateria, não tinha. Mas para aquelas senhoras era o fim do mundo, meu Deus. Estão acabando com a igreja, estão acabando com a religião. E bonito, meu superior foi muito sábio. As pessoas foram reclamar para ele. Um dia, quando acaba a missa, o meu superior chega na sacristia. Eu falei: é agora.
Ele vai dizer para mim: acaba com esse negócio, volta tudo para trás. Só que o meu superior chegou todo emocionado e disse: esse é o segundo domingo que eu venho para essa missa, e fui para o confessionário. Domingo passado, e esse eu fiquei no confessionário, atendendo os jovens da missa que você celebrou. Claro, de lá também, estava ouvindo as músicas, estava ouvindo o que vocês faziam, mas eu estava confessando aqueles jovens. E o meu superior emocionado pegou na minha mão e disse: continue, é isso mesmo. Eu talvez não fosse capaz de fazer o que você está fazendo, mas eu digo que você deve continuar pelas confissões que eu escutei daqueles rapazes e moças. Eles vêm realmente arrependidos dos seus pecados, e eles querem mudar de vida. Eu vi com muitos deles mudaram de vida e agora estão lutando para serem realmente o que Deus quer. E o meu superior emocionado foi falando e dizendo para mim: continue, 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 continue. E eu vou ficar observando, do jeitinho de Dom João conosco, quando nós começamos a comunidade. Graças a Deus, gente. E depois daquelas missas de jovens, começaram os encontros de jovens, que foram gerar a Canção Nova. A Canção Nova existe para quê? A Canção Nova existe para facilitar, patrocinar. A Canção Nova é uma facilitadora. Ela facilita as pessoas a terem o seu encontro pessoal com Jesus. Deixa eu dizer, ela facilita para as pessoas, ela facilita para Jesus também. Claro que Jesus não tem dificuldades, mas as pessoas têm. Muitas vezes você tem dificuldade de se aproximar de uma autoridade, mas se tem alguém que conhece a autoridade e te apresenta para a autoridade, facilita, não é verdade? Se você traz a autoridade até você, facilita. É isso que a Canção Nova faz. Mas não é só a Canção Nova. Você que teve essa graça, você a recebeu, porque há muita gente, há muito irmão seu, muita irmã sua, irmão mesmo, irmã mesmo, irmão marido, irmão esposa, e filho e filha, e pai e mãe, e tio e sobrinho e neto fala tanto, né? Porque perder um filho é dolorosíssimo, uma filha mais ainda, mas ver os netos se perdendo é dolorosíssimo para um avô, para uma avó. Eles precisam de você. Talvez você nem saiba o que fazer, mas se há esse fogo dentro de você, que graças a Deus havia em mim, eu tenho a certeza que há em você. Se não há, nós temos que ressuscitar esse fogo. Ele pode ser reavivado, e é por isso que Deus faz tudo isso. É por isso que a Canção Nova existe, é por isso que a Canção Nova promove esses encontros, é por isso que vamos começar agora esse acampamento. Nós vamos reavivar esse fogo dentro de você. Para quê? Para que você ponha esse fogo em ação e atinja muita gente, especialmente gente diante daquilo que disse o Evangelho. Porque Jesus foi muito claro: acontecerá como nos dias de Noé. Jesus disse que acontecerá como aconteceu nos tempos de Noé, em que o Senhor sabia que precisava lavar a face da terra, porque o que estava acontecendo na humanidade era uma coisa vergonhosa. E Deus não aguentava mais ver a situação da terra, e não aguentava mais ver a situação dos seus filhos. Tal era a pouca vergonha que havia na face da terra, que Deus mesmo se envergonhou, e Ele precisava lavar. Você vai encontrar isso direitinho no livro do Gênesis. Deus sentiu-se obrigado em lavar a face da terra e começar tudo de novo. Foi por isso que Ele suscitou Noé, e Noé apresentou isso aos homens daquela geração. Só que eles pouco se incomodaram, encolheram os ombros e ridicularizaram. Não era um bobo, um radical. E depois, quando ele começou a fazer a arca, era um tolo mesmo, e zombaram de Noé. E como diz, continuaram a sua vida, continuaram a sua depravação, continuaram.
E veio o dilúvio e o surpreendeu a todos. E Jesus continua: acontecerá como nos dias de Ló. Você sabe que Ló morava em Sodoma e Gomorra, que era outra situação, outro lugar depravadíssimo. E Deus manda os seus anjos lá para retirar Ló e a sua família, porque eles eram sobrinhos de Abraão. Veja bem, eram sobrinhos de Abraão. E Abraão pediu ao Senhor que fosse libertá-lo. Interessante que Ló sai com a sua esposa, com as suas filhas, mas os genros de Ló não saem, eles ficam. Eles preferiam a bandalheira que havia em Sodoma e Gomorra. Eram casados já com as filhas de Ló, mas preferiram ficar naquele mundão. Eles gostavam daquilo e ficaram. Interessante que no caminho, também a bendita da mulher de Ló foi olhar para trás. E não foi um simples olhar para trás. Não é que Deus castigou só porque ela olhou para trás, não. É que infelizmente o coração dela estava ligado às coisas daquele mundão, provavelmente às novelas daquele tempo. Claro que não havia televisão naquele tempo, né? Mas deixa eu dizer, as mesmas bandalheiras que passam hoje, era o que eles viam naquele tempo, e ela estava ligadinha com aquilo tudo. Provavelmente na janela dela, na televisão da janela dela, ela via aquele espetáculo todas as tardes, todo o começo de noite, estava ligadinha com aquilo tudo. E a bendita, na hora que estava saindo, estava com o coração ligado, querendo sair, mas querendo ficar lá. E ficou. Ló foi com as suas filhas, para começar tudo de novo. E Jesus disse: acontecerá. E daí Jesus chega ao ponto: o mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Meus irmãos, todos os sinais mostram que esta intervenção do Senhor na face da terra está cada vez mais próxima. Interessante que há uma frase esquisita no final. Os discípulos perguntaram: Senhor, onde acontecerá isso? Eles perguntaram onde. Jesus respondeu: onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Abutres é aquele tipo de ave que se alimenta de carnes estragadas, como o urubu. O urubu é um tipo de abutre. Você sabe muito bem que o urubu não gosta de carne boa, carne fresca. O urubu espera que o animal lá apodreça, daí está do jeito que ele gosta, né? Foi isso que Jesus disse. Eles perguntaram: onde vai acontecer isso? Ele disse: onde estiver o cadáver já em putrefação, é lá que irão os abutres. Quer dizer, em outras palavras, quando o mundo estiver corrompido, é quando vai acontecer. Você me entendeu? A gente é um grande sociólogo, inclusive de origem oriental, que descreveu isso. Ele como sociólogo estudou as civilizações antigas que desapareceram, porque você sabe que houve muitas civilizações que já desapareceram, sumiram do mapa, sumiram do mundo. Hoje se encontram as escavações dessas civilizações. E no estudo que ele fez, ele observou que todas as grandes civilizações que desapareceram, elas desapareceram quando chegaram a um grau de depravação. E este sociólogo que fez esse estudo teve a coragem de dizer que a nossa civilização já passou do limite daquelas civilizações que desapareceram da face da terra. Já passou. Quer dizer, desculpe, a podridão já é maior do que aquelas civilizações que desapareceram. E a pergunta é esta: por quê
que a nossa civilização não desapareceu ainda, só porque o cristianismo ainda continua na face da terra, só porque Deus ainda continua tendo misericórdia para com os humanos, e o Senhor até ultimamente, 30 e poucos anos atrás, derramou mais uma vez o Espírito Santo, e não deixou que a gente se perdesse, veja bem, e não deixou que a gente se perdesse. Talvez você tivesse se perdido, se o Senhor não tivesse derramado o seu Espírito Santo 30 anos atrás, se o Senhor não tivesse feito todo esse movimento de renovação no mundo, de conversão na face da terra, se não acontecesse toda essa renovação na igreja, talvez você tivesse, desculpe, perdidona por aí, se você não tivesse nas corrupções desse mundo, talvez você fosse uma pessoa infeliz como tanta gente, ressentida, magoada, depressiva, tomando remédios, sendo obrigado a tomar remédio para dormir, na maior infelicidade, longe de Deus, se envenenando e envenenando o próprio ambiente, infeliz e infelicitando todo mundo ao seu derredor. Talvez nós no nosso passado fomos assim, pessoas infelizes e fazendo infeliz o nosso ambiente, envenenados e envenenando o ambiente onde nós estávamos, mas houve um momento em que a graça de Deus nos atingiu, e é por isso que agora nós somos diferentes, graças a Deus que o somos. Então, porque Deus teve misericórdia da nossa geração e derramou o seu Espírito, é que a nossa civilização continua ainda. Por quanto tempo? Não sei. Só sei, e aí está o importante, se esse sociólogo disse que a nossa civilização já passou dos limites de corrupção das outras civilizações, gente, nós já estamos no acréscimo. Nós já estamos no acréscimo. E portanto, todo o nosso esforço é para que isso continue, porque imagine o seguinte, se nós soubéssemos que isso aqui fosse cair, estivesse caindo, e nós estivéssemos aqui com escoras segurando, seria uma loucura você largar as escoras, verdade ou não é? Porque largar as escoras era fazer cair na sua cabeça. É por isso que realmente nós precisamos viver aquilo que nós cantamos. Feliz, bem-aventurado é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo, e nós precisamos progredir, gente. Nós não podemos mais ser cristãos de meia tigela, não, nós temos que ser cristãos para valer, cristãos apostólicos, cristãos que dão a vida, cristãos que são como São Josafá, que dão o próprio sangue, para sustentar ainda a nossa civilização e salvar os nossos. É certo que na sua casa, na sua família, primeiro na sua família pequenininha, dentro da sua casa, a gente que precisa ser salva, que se não criar juízo, se não voltar para Deus logo, se perde, verdade ou não é? É uma coisa dolorosa que eu estou dizendo, mas eu tenho que ser realista. Há pessoas dentro da sua casa, que se não criarem juízo de pressinha, elas se perdem. Não é que Deus queira perdê-las, Deus não está aí para castigá-las, não. É que elas estão fugindo de Deus, e fugindo de Deus, gente, eles estão nesse mundão, igualzinho o que aconteceu no tempo de Ló, igualzinho o que aconteceu no tempo de Noé. Mas além dos que são dentro da sua casa, se você alastra para os seus irmãos que são casados, que têm as suas famílias, daí os seus primos, os seus sobrinhos, os seus netos, e daí as noras, os genros, as cunhadas, os cunhados. Tem ou não tem um montão de gente que, se não criar juízo de pressinha, se perde? Porque o mundo de hoje está devorador. Ou eles são devorados por Deus, ou o mundo já os devorou. E é para isso que Deus nos quer. E nós sabemos, nós já estamos no além do tempo. É como o professor que diz, vocês têm tanto tempo para fazer a prova. Esgotou o tempo. Só que o professor deixa um tempinho. Nós já estamos no acréscimo. É como no jogo de futebol, né? Terminou o tempo, só que tem aqueles
aquele tempo de acréscimo, como é que a gente chama isso? Prorrogação. Gente, nós já estamos no tempo da prorrogação. Já estamos na prorrogação. É ou não é loucura na prorrogação você afrouxar o jogo? Vai acontecer o quê? Morte súbita. É ou não é? Literalmente, no tempo de prorrogação, levou um gol, morte súbita. Nós estamos nesta situação. Deus não quer para ninguém, nós não podemos querer para ninguém. Volto para o começo lá da nossa pregação. Foi por isso que Deus nos chamou na frente. Primeiro, para nós não termos morte súbita nesse tempo de prorrogação e não permitirmos que os nossos tenham morte súbita e que não morra gente de morte súbita como mosca, como mosquito. Por causa desse calor que deu, eu vi que lá havia um lugarzinho cheio de mosquito. Mosquito até não querer mais. E a pessoa foi obrigada, né, vai começar acampamento, levar lá um inseticida e... Logo em seguida eu vi mosquito morto no chão até não querer mais. Gente, foi um espetáculo assim, horrível. Você não pode permitir que gente morra de morte súbita como mosquito que eu vi. Por isso, feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Progrida, meu filho. Progrida, minha filha, porque você não é responsável só por você. Imagina se eu ficasse lá atrás, hein? Imagina se eu não progredisse. Imagina se eu não tivesse sido fiel ao Senhor. Imagina se eu fizesse corpo mole. Imagine se quando eu recebi essa graça, eu disse, não, eu vou ser como todos os outros. Eu não podia, você também não pode. Você também não pode. Você não sabe, desculpe falar assim, quantos mosquitos dependem de você. Só que esses mosquitos não são mosquitos, são gente. E alguns são muito próximos de você, e alguns são do seu sangue e da sua carne. Você não pode os deixar morrer como mosquitos, não pode. Por isso eu estou pedindo, Senhor, derrama o teu Espírito Santo e dá, Senhor, novamente ao nosso coração o reavivamento da chama que o Senhor mesmo colocou em nós. Senhor, obrigado, porque um dia o Senhor apareceu na nossa vida, o Senhor entrou na nossa vida. Obrigado, Senhor, porque um dia aconteceu essa graça e nós tivemos a graça da conversão. Obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor derramou sobre nós o Espírito Santo, que agora tudo isso se reavive e que agora, Senhor, nesse momento, esse mesmo Espírito Santo, pede junto comigo, recaia sobre esses meus irmãos, recaia sobre essas minhas irmãs, e que nós sejamos, Senhor, criaturas novas, cheios desse fogo evangelizador. Precisamos, Senhor, precisamos, ainda mais que Tu nos mostras que dentro em breve Tu deverás intervir na face da terra, porque essa terra não pode continuar do jeito que está. Tu precisas fazer uma terra nova e um céu novo, Senhor, que agora já nós sejamos cheios do Espírito Santo e assim, cheios desse ardor, progridamos na Tua lei e sejamos os apóstolos que Tu queres, que Tu precisas. CançãoNovaPlay.com. Assine já!